Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no domingo do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa. Estamos na Jornada Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e Religiosas. Pelo fato de celebrarmos nesse tempo da Páscoa o domingo do Bom Pastor, porque a leitura do Evangelho, durante os 3 anos, ano A, B e C, sempre é do Evangelho de João, capítulo 10, nos seus vários aspectos, que fala de Cristo como bom pastor, fala das ovelhas, do pastoreio de Jesus, é que a igreja já convencionou que esse quarto domingo da Páscoa, domingo do bom pastor, é de nós rezarmos para que os nossos sacerdotes, nossos religiosos, possam também pastorear, cuidar bem do rebanho do Senhor. Por isso, domingo de oração pelas vocações, domingo de rezarmos pelos nossos sacerdotes e religiosos, pelas vocações sacerdotais, para que esse pastoreio cada vez mais seja exercido em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Consequência da Páscoa, de podermos ver que Jesus continua vivo, ressuscitado, e tem aqueles que em seu nome exercem o pastoreio, exercem a missão, para que façam as vezes de Cristo hoje como sacerdotes, para que possam agir em nome de Cristo, como Cristo, nesse mundo de hoje. Portanto, que nós implementemos e incrementemos ainda mais nesse final de semana a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas nessa jornada mundial de orações pelos presbíteros, e pelas vocações presbiterais e religiosas. Claro que, sendo domingo do Bom Pastor, o Evangelho sempre é de João 10. Cada ano é um trecho, hoje é de 1 a 10, ou seja, a primeira parte do capítulo 10º. E Jesus fala justamente disso, do redil, onde estão as ovelhas, fala do pastor que cuida das ovelhas e fala do ladrão, do mercenário que entra por outra porta, que não entra pela porta principal e tenta roubar as ovelhas, Mas que quem entra pela porta é o pastor do rebanho, que o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. É um costume da época de Jesus, um costume dos pastores de ovelhas, que à noite deixam as ovelhas guardadas contra a questão dos animais que podem realmente matar as ovelhas, e que as ovelhas, devido a essa convivência com o pastor, conhecem a voz do pastor e ele as chama para irem para as pastagens, para tomar a água e tudo mais, quando chega na manhã, e cuida das ovelhas o dia todo. E aí, quando fala Jesus, depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Portanto, é algo que Jesus vê acontecer ali ao seu redor. Vê realmente o trabalho do pastor e também das ovelhas, como é esse escutar a voz e caminhar, e o pastor cuida das ovelhas, cuida do rebanho. E o que acontece? Quando a voz não é do pastor, fogem do estranho, porque não conhecem a voz do estranho. E Jesus contou então essa parábola, que contou: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a aprofundar nesse final de semana. Ou seja, Jesus dá vida por todos nós, nos conhece. Nós somos chamados de uma certa forma a perceber a sua voz, na voz dos pastores que ele chamou para caminharem com ele, serem seus pastores que cuidam do rebanho, de ouvir a voz de Cristo, ao mesmo tempo de caminhar com Cristo nesse mundo, de poder realmente confiar no Senhor que chamou pastores para que cuidassem do seu rebanho. É bem nesse aspecto que, no meio de tantas vozes, tantas situações as mais variadas que sempre tivemos, temos e teremos, nós somos chamados a distinguir a voz de Cristo na voz dos pastores que ele chamou para cuidar do seu rebanho. O rebanho é do Senhor, é de Cristo.
E ele chama as pessoas para serem os pastores que, em seu nome, cuidem das pessoas, cuidem do seu rebanho. Por isso, a oração pelas vocações sacerdotais. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, chamados a ver se nós temos percebido justamente a voz de Cristo, temos distinguido a voz de Cristo em nossa vida, e se nós temos seguido a Ele. Porque no meio de tantas coisas, hoje nós temos muitas infidelidades, e muita gente que acaba não mais escutando a voz de Cristo, e não mais seguindo a Jesus Cristo, né? Porque acabam, no meio de tantas confusões, não mais seguindo o verdadeiro pastor do rebanho, que é o Senhor Jesus Cristo, naqueles que Ele chamou para servirem, né, como pastor do seu rebanho. Ele é o pastor por excelência e, ao mesmo tempo, nós somos mais a caminhar cada vez mais com Cristo. A palavra de Deus hoje nos lembra isso, que Ele veio para dar a vida e a vida em abundância. Não veio como assaltante que quer apenas roubar, matar, usar das ovelhas, tirar a lã das ovelhas, mas veio para dar a vida pelo seu povo, como ele chama, pelas ovelhas. É bem claro isso no Evangelho que nós escutamos nesse final de semana. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é bem isso que é realmente o norte da nossa vida, né? E para isso precisamos nos converter, né, cada vez mais e caminhar no seu rebanho. Na leitura da segunda, a primeira carta de São Pedro, né, ele vai terminar a leitura desse domingo dizendo: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. A carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai lembrar isso, né? Ou seja, fosse chamados, né, para viver cada vez mais seguindo a Jesus Cristo, que sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais seus passos. Por isso mesmo, vai terminar a perícope de hoje, dizendo que depois que ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz, para sermos perdoados, por isso mesmo que fosse o seu rebanho, o seu povo, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltasse para o pastor e guarda de vossas vidas. Ele fala, gente, para aqueles para quem escreve a sua carta, dizendo que nós andamos longe do Senhor, mas agora somos o seu rebanho, somos o seu povo. E é bem isso que quantas pessoas que muitas vezes não conhecem a Cristo, não conhecem a igreja de Jesus Cristo e andavam muitas vezes desgarradas do rebanho do Senhor. Mas que uma vez encontrado em Cristo a vida, que deve ter para todos nós, agora andam justamente ligados e caminhando com Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora não mais desgarrados, mas como rebanho do Senhor. É a diferença justamente daqueles que têm fé, que buscam o Senhor. E a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, Pedro, a gente tem justamente a palavra, continua os vários discursos de São Pedro, e ele fala que todo o povo reconheça com plena certeza Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Ou seja, Pedro, ao anunciar essa boa notícia daquele que deu a vida por todos nós, que é Jesus Cristo, as pessoas que estavam longe de Cristo, ou seja, desgarradas, quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Diante do anúncio da boa notícia, da morte e ressurreição do Senhor, quem realmente escuta a voz do pastor, a voz de Jesus, entra justamente nessa contrição. O que temos que fazer diante do anúncio de Jesus Cristo? Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nesse domingo do Bom Pastor, que nós éramos como ovelhas desgarradas e somos do rebanho do Senhor, isso vai acontecer quando nós escutamos a voz do chamado à conversão. E há um coração contrito que deseja se converter, mudar de vida, para poder viver cada vez melhor também a vida cristã. O que devemos fazer quando nós vemos que estamos longe do Senhor e necessitamos de conversão? A leitura continua. Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados,
e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos que o Senhor nosso Deus chamar para si. Portanto, meus irmãos e irmãs, quem se sente desgarrado é chamado a voltar-se para o Senhor e viver o batismo. Mas nós já somos batizados como crianças, verdade. Pelo batismo nós tornamos filhos de Deus, membros de um povo. Mas falta muitas vezes colocar em prática isso. Portanto, sempre existe um momento de nós dizermos nosso sim, voltarmos para o Senhor com o coração contrito e humilde, cada vez mais vivemos o nosso batismo. Vivemos aquilo que um dia recebemos como dom, como graça, e nem sempre aproveitamos desse grande presente de Deus para colocar em prática a nossa vida. Pode ser através de uma pessoa, de um encontro, de uma celebração, de um momento de silêncio, enfim. Deus passa em nossa vida e nos chama para que nós coloquemos em prática a nossa vida batismal, a nossa vida como bons cristãos. Portanto, que nós possamos, meus irmãos e irmãs, possamos de coração sincero também escutar de novo isso. Que cada um seja batizado. Mas eu já fui. Mas é necessário que nós, cada dia, mesmo batizado, saibamos estar atualizando a nossa vida batismal, atualizando o nosso sim, para que com o coração contrito nos voltemos para o Senhor. E, ao mesmo tempo, fala aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Deus, a palavra de Pedro, receberam o batismo naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Ou seja, meus irmãos e irmãs, assim começa a caminhada da igreja, no anúncio da boa notícia de Cristo, o bom pastor, chamando as pessoas à conversão, à contrição, e para serem batizados, milhares de pessoas aos poucos iam fazendo parte desse povo de Deus. E, ao mesmo tempo, fala, salvai-o dessa geração corrompida. Sabemos que ao nosso redor existe muita questão, muita situação de corrupção, muita gente corrompida no pecado, no mal, que se esquece de Deus e não procura o Senhor. Isso existe no passado, existe hoje, existirá no futuro. Estaremos sempre no meio de uma geração que nem sempre busca a Deus. Hoje nós temos tantas situações que acontecem pelas mídias sociais, pelas revistas, jornais, quanta coisa que nós podemos perceber da maldade das pessoas com relação a Cristo, à Igreja de Jesus Cristo, com tantas situações as mais variadas. Nós estamos no mundo sabendo que ao nosso redor tem vários tipos de situações. Queremos estar presente na sociedade, anunciando a vida para sempre, Porém, todavia, nós sabemos que ao nosso redor tem muitas situações que querem corromper nossos corações, querem nos desviar do caminho de Jesus Cristo. Nós queremos penitencialmente pedir perdão de nossas falhas e começar sempre, cada vez mais, buscando o Senhor, vivendo realmente, escutando a voz de Cristo, pastor do rebanho, e, ao mesmo tempo, tendo a verdadeira vida no meio de nós, para que nós possamos, no meio de uma geração complicada, ser testemunhas de que Jesus Cristo está no meio de nós, vivo e ressuscitado. Para isso que ele chama os presbíteros, os padres, para poderem exercer a missão de pastores, para poder cuidar do rebanho que é dele, para que esclareçam cada vez mais que é nesse caminho que encontram a verdadeira vida e a vida em plenitude. É por isso que nós rezamos nessa jornada mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, nesse 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. E nós pedimos cada vez mais que nós também, como consequência, saibamos estar unidos, para que nós, aproveitando cada dia, cada instante, vivamos como povo de Deus unido, que escuta a voz do Senhor e caminha com o Senhor de coração sincero e aberto. Que a palavra de Deus desse final de semana nos ajude, nesse tempo da Páscoa que vivemos, a buscarmos cada vez mais deixarmos iluminar pelo Cristo e, consequentemente, ser sinal dessa luz de Cristo para os irmãos e irmãs da sociedade. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Is he